Clima tenso entre STF e Senado Federal, e quem pode pagar o pato aí é o ministro Alexandre de Moraes, e eu vou te explicar agora o porquê. Olha aonde o nosso país chegou, que absurdo, meu Deus do céu. A separação dos poderes que está lá na Constituição Federal já não existe mais. O Senado, o Congresso Nacional de maneira geral, pode fechar as portas se continuar desse jeito aqui. Antes, já deixa a curtida aí no vídeo, já deixa o seu like, já comenta aí com a bandeirinha do Brasil para engajar o nosso conteúdo. E tem um clima tenso aí entre o presidente do Senado e os ministros do STF. Mais uma invasão, mais uma vez o STF invade prerrogativa aí do Poder Legislativo e não tá nem aí, eles não estão nem aí. E o Pacheco resolveu então convocar uma reunião extraordinária com os senadores após a decisão do Zanin em relação ao projeto que foi aprovado no Congresso Nacional sobre a desoneração da folha de pagamento. Eu não vou entrar no projeto em si, mas eu quero dizer para vocês apenas o seguinte: era um projeto que o governo não queria que fosse aprovado da forma que foi, e o governo não gostou, o Lula não gostou, perdeu no Congresso Nacional. E aí, qual foi a medida adotada para reverter a decisão do Congresso Nacional? Agora é muito fácil, né? É só entrar com ação direta de inconstitucionalidade, debater no STF, a maioria do STF é do Lula, e lá ele consegue aprovar tudo do jeito que ele quer. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi aprovado no Senado, no Congresso Nacional, de maneira geral, esse projeto da desoneração da folha, que ela foi prorrogada, o governo não gostou, entraram com uma ação no STF, e o Zanin, com uma simples canetada, declarou inconstitucional alguns trechos que era de interesse do governo. O Zanin, gente, que até esses dias aí, era advogado do Lula. Ele mesmo atendendo, obviamente, os interesses do governo. E acha que foi só ele? Foi não. Ele decidiu, colocou no plenário e a maioria concordou com a decisão dele. E agora o Congresso está lá assim. O que nós estamos fazendo aqui? E a pergunta, que de maneira geral a sociedade também quer saber, o Rodrigo Pacheco, o que vocês estão fazendo aí? Porque aprova um projeto, aprova uma medida, vocês que são eleitos pelo povo para fazer isso, e não adianta nada, chega lá no STF agora, tudo é inconstitucional de acordo com as vontades do governo, aí é brincadeira, né? Ele convocou uma reunião, então o presidente do Senado convocou uma reunião para debater sobre isso, não é a primeira vez, tá? Isso aí não é a primeira vez que eles fazem isso, a gente sabe muito bem que não é, e o presidente da Câmara resolveu também declarar, né, a sua posição em relação a isso. Olha só o que o presidente da Câmara diz, Arthur Lira, e depois eu quero falar com vocês o porquê que o Alexandre de Moraes pode pagar o pato, olha só. Sempre jurídica no Brasil, as discussões nunca findam, porque o Supremo Tribunal Federal recebe demandas todos os dias, de todos os setores, e nós temos um câncer no Brasil que se chama ação direta de inconstitucionalidade proposta por qualquer entidade, qualquer pessoa ou qualquer partido político no Brasil com um representante no Congresso Nacional. O que é que adianta um projeto com 400 votos no plenário da Câmara e um parlamentar entra com a ADI e um ministro dá uma liminar e nós vamos voltar a discutir isso? Então nós temos parlamentares que ter coragem de enfrentar esse tema e subir o sarrafo de quem pode propor ADI no país, para que menos temas sejam judicializados e mais temas sejam discutidos politicamente com quem eventualmente tem a procuração do povo para te representar naqueles 4 anos no Congresso Nacional. Se a Câmara presta, se o Senado presta, se não presta, a discussão é outra. É quem elege, te dá delegação, se sente representado ou não. E o reflexo disso é você ser colocado para fora, se você não honrou o teu discurso na defesa daquelas pautas que a gente precisa. Portanto, nessas questões que envolvem o discurso do Pedro, o discurso da Tereza, o discurso... Eu só vou interromper aqui a fala do presidente da Câmara, porque é o seguinte, eu acho que não tem que apenas reduzir quem pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, não é isso. O que vocês têm que fazer é mostrar que o Congresso Nacional tem prerrogativas que devem ser obedecidas e que o STF não pode atravessar essas prerrogativas. Agora vocês querem o quê? Retirar a oportunidade de debater porque os ministros do STF estão atropelando as decisões do Congresso Nacional? Pelo amor de Deus, o presidente da Câmara, larga de ser frouxo também. Pra mim isso é frouxidão, tá? Agora, assim, tá escancarado, né, gente? Ele falou aqui de forma bem clara. O que adianta
ter um projeto aprovado por 400 parlamentares e aí numa canetada o STF vai lá e derruba? Essa é a pergunta que nós voltamos a fazer. Arthur Lira, ao Pacheco, presidente do Senado, e aí? E aí, vai ficar desse jeito? Vocês vão deixar isso aí até quando? Custa caro, hein? Uma Câmara e um Senado custa muito caro para a população, para vocês não tá fazendo nada, ou para vocês estarem aí no faz de conta, porque o que vocês estão aprovando não tá valendo, não tá sendo implementado. Então, assim, até quando vai ficar isso aí? E por que eu falo para vocês que o Alexandre de Moraes pode pagar o pato? Porque nessa crise entre Senado e STF, com os depoimentos, com as provas que serão apresentadas em breve no Congresso americano e o pedido de impeachment do Moraes, pode ser que ele pague o pato pro Senado falar o seguinte, ó, basta, chega, né? Então pode ser que isso aconteça, tomara, né, que esse bando de frouxo aí, me desculpa, a palavra é bando de frouxo, tome alguma atitude, porque estão custando caro e não estão resolvendo absolutamente nada. Elegemos parlamentares para nada, infelizmente é assim que nós nos sentimos. Mas continuamos o nosso trabalho, compartilha o vídeo, deixa a curtida e já segue aí também.